Olá, hoje eu vou abordar um assunto que atende à necessidade de muitas pessoas, porque é muito comum encontrar banheiros em áreas erradas, em guás errados, banheiros que apresentam problemas e que precisam de correções. Então hoje eu vou gravar esse vídeo, é um vídeo um pouco mais longo, porque ele vai falar sobre as curas, as correções que são necessárias fazer em banheiros. E eu acho que isso vai atender à necessidade de muita gente. Então, vamos lá, vamos ver quais são as curas, né? O que a gente tem que fazer quando tem um banheiro que apresenta algum tipo de problema. Bom, primeira coisa que é importante entender é que os banheiros, em geral, eles são os locais de uma casa onde tem a energia mais densa. A energia mais negativa de uma casa, em geral, é no banheiro. Considerando que seja uma casa bem cuidada, que ela esteja toda harmonizada, o local onde vai ter a maior densidade energética vai ser no banheiro. Por que isso acontece? Por vários motivos. Primeiro, porque o banheiro tem muita umidade, é umidade constante. E umidade, né, a água retém energia e aquela energia fica ali parada. E além de ter muita umidade, muitas vezes falta ventilação. Então essa energia, ela fica presa no banheiro, ela não sai dali. A umidade segura a energia e sem ventilação, ela não sai daquele local. O segundo motivo é o excesso de água que escoa pelos ralos. Quando você dá descarga, usa a pia, usa o chuveiro, a água desce pelo ralo. E quando a água desce, ela leva junto a energia. Boa e ruim, não importa, a energia do banheiro vai embora. Então a energia boa vai embora e com a umidade que fica e a falta de ventilação, gera-se uma nova energia negativa que permanece ali no banheiro. O movimento de descarga, como eu acabei de falar, ele suga a energia, né? Quando faz aquele movimento, aquele vórtice de água que puxa a água para baixo, leva junto a energia de tudo que está ao redor. Por isso que é indicado que você também feche, não só por uma questão de higiene, mas para o Feng Shui também por uma questão de evitar a perda da energia da pessoa que dá a descarga. O que se indica é que se baixe a tampa da privada, do vaso sanitário, para que não seja sugada a energia da pessoa. E o quarto motivo, pelo próprio uso do banheiro, porque o banheiro é um local onde a gente joga fora aquilo que a gente não precisa mais. Então, é um local onde a gente despeja tudo que é ruim. Por isso, é que nem uma lata de lixo. Uma lata de lixo de uma pia de cozinha, por exemplo. Não deve ficar em cima da pia da cozinha, por quê? Porque é lixo. Então, da mesma maneira, isso acontece no banheiro. Então, a gente precisa tomar alguns cuidados com esse ambiente. O que a gente pode fazer para minimizar, né, os efeitos negativos que um banheiro pode trazer? O banheiro é super positivo no sentido de que ele atende às nossas necessidades. O ser humano trouxe o banheiro para dentro de casa depois de muitos e muitos anos, né, depois de ter começado a fazer as construções e tudo mais, porque os banheiros eram fora de casa, ele foi trazido para dentro de casa. Mas com isso, apesar de ter trazido essa comodidade, também trouxe a questão de você pôr dentro da sua casa um gerador de energia densa. Então, como é que a gente faz para minimizar isso? Primeiro, boa iluminação, porque a luz movimenta o Qi, a luz ela atrai e movimenta o Qi, que é a energia positiva, e uma boa ventilação. Essas são duas regras básicas. A gente encontra muito banheiro de apartamento pequeno, sem janela, que tem só aquele ventiladorzinho, aquele mini exaustor no banheiro. Isso é muito negativo, é um gerador imenso de energia negativa. Precisa fazer a energia circular em qualquer banheiro e principalmente nesses banheiros sem janela. Limpeza e organização e eliminar pontos de mofo, porque até no teto, às vezes no rejunte dos azulejos, no silicone do box ou no teto, ocorre muitas situações em que se junta mofo. Esse mofo precisa ser eliminado e manter o banheiro sempre limpo e organizado. Manutenção de pintura, cerâmica e metais e eliminar infiltrações e vazamentos. O banheiro precisa estar sempre impecável. Então, se
o metal da torneira está cheio daquelas manchinhas porque está ficando envelhecido, precisa passar um limpa metal. Se a porta do banheiro está descascando, precisa arrumar a pintura. Enfim, se tem alguma infiltração, está pingando a água da torneira o tempo todo, precisa trocar o corinho da torneira. E esse tipo de coisa, manutenção geral no banheiro. Ralos e vasos sanitários sempre fechados, toalhas em bom estado. Como a energia ela é drenada pelos ralos, o ideal é usar aquele ralo que tem aquele fecho, aquela tampinha interna que você vira na hora que não está usando o chuveiro, por exemplo, você fecha o ralo. Na pia também, ou qualquer outro ralo que tenha no banheiro. E já que a gente está falando de manter um ambiente com uma boa energia, nada melhor do que uma toalha em bom estado. Nada de toalha desfiando, com a costura soltando, ou toalha manchada, ou toalha com mofo, toalha velha. Isso não é bom ser mantido no banheiro. Espelho sem mancha e dobradiça e maçaneta de porta em bom estado. Espelho sem mancha, porque assim como os metais, os espelhos vão manchando por causa da umidade, conforme eles vão ficando velhos, e isso também não é bom. Então, se o espelho começar a apresentar mancha, trocar o espelho. E assim como é importante a manutenção do banheiro como um todo, das dobradiças também, da fechadura também, manter tudo em bom estado. Pôr um óleo de vez em quando, não deixar fazendo barulho. São detalhes que precisam de atenção quando a gente fala de banheiros. Plantas em terra, de preferência, porque o banheiro já tem muita água, então planta em água não é ideal em banheiro, então plantas em vasos em terra, porque ele bloqueia a água através do elemento madeira. Ele suga a água. O elemento madeira, que aqui ele é representado pelas plantas vivas, suga a água. E a terra e a madeira ajudam a bloquear a perda de energia. Eles filtram e purificam o ar. Então, os vasos com plantas em terra são muito bem-vindos em banheiro por esses motivos. Além de embelezar, de filtrar o ar, deixar mais bonito, mais agradável, eles também ajudam a bloquear a perda de energia. Bom, os banheiros, eles são os maiores drenos de energia de uma casa, como eu disse. Eles sugam a energia de tudo e de todos que estão à sua volta, porque precisam repor a energia que perdem pelo escoamento da água. Isso é muito importante, por quê? Porque não é que o banheiro perde energia do banheiro, a boa energia de um banheiro vai embora, permanece uma energia negativa, que é a energia chá. Não é só isso. Ele drena também a energia das pessoas que estão nele banheiro. Por quê? Porque os ambientes, eles vão sempre buscar um equilíbrio. Então, se num banheiro está faltando energia positiva, da onde ele vai buscar essa energia positiva se você não corrige os erros que existem nesse banheiro? Se você não repõe a energia desse banheiro de algumas maneiras que eu vou falar daqui a pouco. Ele vai buscar no que está no entorno. Então, ele vai sugar a energia boa, a energia positiva dos ambientes que estão ao redor e das pessoas quando elas entram no banheiro, e principalmente daquelas que permanecem mais tempo no banheiro. Então, se você tem, por exemplo, uma suíte, esse banheiro, se você deixar essa porta aberta e se você não fizer algumas correções, ele vai sugar a energia da suíte, do quarto. E aí, quando você for dormir, vai ter falta de energia nesse quarto. Então, além de fazer as correções, você precisa também manter a porta sempre fechada. Bom, e o que acontece quando a gente não dá a devida atenção às correções, né, que são necessárias fazer nos banheiros? Não mantém eles limpos, em ordem, organizados, arejados, enfim, da melhor maneira possível. Primeiro que o dinheiro nunca é suficiente, ou então ele nem chega até você. Ou então é aquela pessoa que trabalha e nunca tem dinheiro, não consegue resolver seus problemas. Por quê? Porque a energia de prosperidade vai embora junto com a água quando ela é drenada. Os moradores sentem falta de energia, cansaço excessivo, preguiça, parece que estão carregando o mundo nas costas, tudo é mais difícil. Por quê? Porque eles estão sem energia, porque a energia está sendo sugada. Terceiro,
não tomam as atitudes necessárias e deixam tudo para depois, vivem procrastinando, são pessoas que não tomam decisão, não têm atitude. Muitas vezes essas pessoas não têm atitude porque elas não têm energia. É uma outra situação. Quarta coisa, as oportunidades não chegam, por mais que você busque por elas. Você está fazendo bonitinho tudo, está fazendo as coisas direitinho, está organizado, está tentando, mas as coisas não acontecem. Por quê? Porque toda essa energia de prosperidade, essa energia que traria coisas boas para você, está indo pelo ralo abaixo. A vitalidade geral do imóvel é baixa. Se você fizer uma medição com instrumentos de radiestesia, você vai ver que o imóvel está enfraquecido energeticamente e tudo isso leva a um estado de ansiedade, frustração, desânimo, desentendimentos, parece que nada dá certo. Então, os banheiros, eles merecem, precisa ter uma atenção especial com banheiros. Não é só uma questão de manter sempre limpo, organizado, tampa do banheiro fechada, do vaso sanitário, porta fechada, é mais que isso. Eles precisam de correções, precisam de uma atenção total. Todos os banheiros da casa precisam de atenção total. Qual é o melhor guá para ter um banheiro? Bom, primeiro, guá da prosperidade, sucesso e relacionamento nunca, se possível, nunca ter banheiro nesses 3 guás, que são os guás da linha de fogo, que ficam na parte superior do baguá, porque água em excesso apaga o fogo. Então, são guás, apesar de que relacionamento, o elemento regente é terra, e prosperidade, o elemento regente é madeira, eles estão na linha de fogo do baguá. Então não é bom ter água em excesso nesses 3 guás. E no caso do guá da prosperidade, porque ele suga e leva embora a energia de prosperidade. Então não é indicado ter banheiro nesses 3 guás. Área central, que representa a área da saúde, também não é bom ter banheiro nesse guá. Por quê? Porque a área central, ela representa o equilíbrio, o perfeito equilíbrio yin e yang. E banheiro é extremamente yin, então ele desequilibra a energia total do imóvel. Então, além de que puxa a energia para o ralo abaixo, né? Puxa a energia de saúde, leva embora a energia de saúde. Então, não é legal ter banheiro na área central. Área de amigos, guá dos amigos, é um guá mais metal, tá na linha metal, vamos dizer, é o guá mais metal de todos. E o excesso de água aqui também não é bem-vindo, porque a água corrói o metal. Conforme a água vai passando, ela vai corroendo o metal, assim como corrói uma pedra. Então, a água no guá dos amigos também não é indicado. Água não. Banheiro no guá dos amigos também não é indicado. Família, criatividade, sabedoria e trabalho são os 4 guás que são os mais indicados para você ter banheiro. Não tem problema a ter banheiro nesses 4 guás. Então, se você vai construir, o ideal é que você faça o mapeamento do baguá para definir, né, onde é que você vai colocar o banheiro na sua casa. É interessante que o arquiteto tenha esse conhecimento, que você contrate uma consultoria para indicar para você, dentro das possibilidades de construção no terreno, quais são as áreas mais indicadas para você colocar um banheiro. Aqui tem uma tabelinha, um resuminho que mostra quais são os guás onde é bom e onde não é bom você colocar banheiro. Bom não é em nenhum lugar da casa, mas como não tem outra opção e a gente tem banheiro dentro de casa, os 4 melhores locais são esses indicados aqui na tabelinha. Como é que a gente faz para curar e ativar banheiros, né? Ou qual é a diferença entre curar e ativar? Porque a gente ouve muito falar em cura e ativação no Feng Shui. Mas qual é a diferença entre curar e ativar? Bom, curar significa que você vai corrigir alguma coisa que está errada. Por exemplo, banheiro em guá indevido. Como eu disse, prosperidade, sucesso, relacionamento, guá dos amigos e área central. Então, você vai identificar onde está o banheiro e vai corrigir banheiros nessas áreas.
Banheiro em área excedente, que é aquela parte que fica para fora da maior área da construção. Também não é bom, é uma situação que precisa de correção. Banheiro em guá que tem área faltante. Então vamos imaginar a área faltante é aquela que falta um pedaço na construção. Então, além de faltar um pedaço na construção, na parte que está construída tem banheiro. É muito ruim também. Banheiro com porta em frente a quarto ou cozinha, também precisa ser corrigido. Banheiro no final de corredor ou próximo da porta de entrada principal, também são situações que precisam de atenção especial. Porque na porta do quarto, como eu disse, o banheiro suga a energia do quarto. Na porta de entrada principal, o banheiro vai sugar a energia chi que entra pela porta principal, que é a maior entrada de chi de um imóvel. Então, o chi mal entrou, já é sugado pelo banheiro. Então, nessas situações, precisa ser corrigido. São situações em que você busca corrigir para melhorar a qualidade da energia que existe ali. Você toma algumas atitudes para fazer com que a posição em que o banheiro está não seja tão prejudicial. Aqui tem uma tabela na qual dá para ver quais são os tipos de curas ou correções que devem ser feitas em cada guá. Então, banheiro no guá da prosperidade. Tem que colocar uma esfera de cristal de 40 milímetros em cada um dos cantos do banheiro, uma esfera de cristal no centro, placa de cobre com o símbolo escape atrás do vaso sanitário, plantas em terra, uma drusa de cristal ou uma ametista que pode ser colocada junto com essa drusa de cristal ou não. Quando você vai para o guá do sucesso, são as mesmas correções. Guá do relacionamento, as mesmas correções. A diferença é que no guá do sucesso eu indico a colocação de uma pirita e no guá do relacionamento um quartzo rosa. Banheiro no guá dos amigos, as mesmas correções, também com quartzo rosa. Banheiro no centro, esfera de cristal de 40 milímetros nos 4 cantos. Se encontrar uma esfera de cristal de 50 milímetros no centro, pode colocar. Se não encontrar, pode ser a de 40. E as mesmas correções, sendo que a pedra aqui seria o citrino. Outros guás. Pode colocar só uma esfera de 40 milímetros no centro do teto do banheiro, a placa de cobre, plantas em terra e uma drusa de cristal. Banheiro em guá em área excedente. São as mesmas curas para banheiros nos guás nos quais não deve ter banheiro. Banheiro em guá que tem área faltante. São as mesmas curas para banheiros de outros guás. Banheiro com porta em frente ao quarto, cozinha, sofá, mesa de trabalho. A esfera de cristal no teto, uma esfera de 40 milímetros no batente da porta, mais a placa do símbolo escape, plantas em terra e drusa de cristal, além de espelho na porta do banheiro pelo lado de fora. E banheiro no final de corredor ou próximo à porta de entrada principal, também uma esfera de 40 milímetros no centro do teto, uma de 40 milímetros no batente, placa, símbolo escape atrás do vaso sanitário, plantas em terra, drusa de cristal e espelho na porta do banheiro. Eu vou deixar o PDF desse vídeo aqui embaixo, na descrição do vídeo, para vocês poderem imprimir. Então, vocês vão poder imprimir aqui a tabelinha. E você também pode usar um kit de placas radiestésicas para curar a energia telúrica de banheiros. Então, esse é o símbolo escape, que neutraliza energias nocivas. Você pode colar na parede atrás do vaso sanitário e você encontra o símbolo escape de várias formas, com a placa todinha de cobre, ele é impresso em relevo, ou uma placa de resina impressa em cobre, ou placa de PVC impressa em preto ou dourado. Qualquer uma dessas 4 formas
serve. O que não é indicado é a impressão do símbolo Scarpe em papel, porque você vai ter que trocar essa impressão pelo menos uma vez por semana. E outro problema, além da questão da durabilidade da impressão, é que muitas vezes a impressora imprime com uma pequena distorção. E se tiver uma pequena distorção, o símbolo perde totalmente a sua função. Ele simplesmente não vai promover nenhum tipo de correção. Esse é o kit de placas radiestésicas que você pode usar. Essa aqui da esquerda é a placa Labirinto de Amiens, que atua como catalisador entre polaridade telúrica, que é a energia que vem da Terra, e a cósmica, e proporciona bem-estar ao ser humano. A segunda é o desenho de Luxor, que ele neutraliza as energias negativas através da absorção de focos telúricos que sobem pelo solo. A terceira placa é a pirâmide digital, utilizada para filtrar o ar de energias físicas, astrais ou psíquicas indesejadas e também combate energias telúricas. E o disco de chumbo, ou também chamado disco de Hilarion, ele bloqueia energias negativas telúricas e nocivas do subsolo e principalmente de esgoto, vaso sanitário e pia. Então você pode colar esse kit de placas atrás da parede do vaso sanitário. Quando você compra esse kit para banheiro, ele vem com um manualzinho, um texto explicando direitinho onde tem que colar cada uma delas. Então, muito bem, como é que a gente faz para ativar os banheiros? O que significa ativar os banheiros? Significa dar mais energia. Curar significa corrigir. Ativar significa dar mais energia para esse ambiente. E aí você pode dar mais energia colocando objetos, cores, formas que representam o elemento regente do Gua ou o elemento fortalecedor. Cada Gua tem um elemento regente. Então, por exemplo, o Gua da prosperidade tem como elemento regente a madeira. Qual é o elemento que dá força para a madeira? É a água. No Gua do sucesso, você tem como elemento regente o fogo. Qual é o elemento fortalecedor do fogo? É a madeira. Então, você pode ativar utilizando tanto um quanto o outro elemento. Aqui tem uma tabelinha do lado direito que mostra qual é o Gua e qual é o elemento. Então, no centro é terra, prosperidade é madeira, sucesso é fogo, relacionamento é terra, criatividade e amigos metal, trabalho é água, sabedoria ou espiritualidade é terra e família é madeira. Então, se o seu banheiro cai no Gua da família, você pode ativar com a madeira. O que dá força para a madeira? Água. Então, você também pode ativar com água. Se o seu banheiro cai no Gua do relacionamento, que é terra, você pode ativar com terra. E o que é que dá força para a terra? É o fogo. Então, você também pode ativar com o elemento fogo. E assim, para cada uma das 9 áreas do Bagua. Então, agora eu vou passar por alguns exemplos de banheiros, falar um pouquinho sobre cada um deles, para vocês entenderem como pode ser feita a ativação. Então, primeiro eu vou falar de banheiros localizados no Gua da prosperidade. Esse banheiro aqui usou como ativação, é um exemplo apenas, de ativação a cor púrpura, que é esse meio arroxeado com vermelho. A cor púrpura é uma cor que é ativadora do Gua da prosperidade. Então, esse banheiro aqui, ele tá 100% Gua da prosperidade, porque ele tem a cor púrpura nos azulejos, além, até no tapetinho foi colocado, e até no vasinho aqui que está sob a bancada. A cor púrpura pode ser mais avermelhada ou mais azulada. Existe uma paleta de cores, né, do púrpura, e pode ser qualquer tom de púrpura. Um outro exemplo de banheiro do Gua da prosperidade é esse aqui também, que foi feito num cimento queimado puxado para o púrpura, e tem o preto do box que representa o elemento água. Então, como eu disse, o Gua da prosperidade
tem como elemento regente a madeira, o que nutre a madeira, a água. Então aqui ele usou uma cor que representa o guá, tanto na parede, que seria a cor do guá da prosperidade, quanto a cor que representa o elemento água. Porque cada elemento é representado por uma cor, por uma forma ou por um elemento. Nessa tabelinha aqui tem o elemento que representa cada guá, mas cada guá também tem uma cor que representa ele e uma forma que representa ele. E você pode usar qualquer uma dessas maneiras de representação. Aqui foi utilizada a cor púrpura, aqui foi utilizada a cor com a cor do elemento água. Aqui usou tons de azul, por quê? Porque os tons de azul claro também representam o elemento madeira. Então, tons de azul claro também representam o elemento madeira, que é o que está escrito aqui. Aqui já usou listrado, já usou um acabamento ripado, que também representa a madeira. Os cilindros, né, a forma cilíndrica ou as formas de listras verticais também representam o elemento madeira. Então, apesar deste banheiro não estar sendo trabalhado com nenhuma cor de nenhum elemento, ele está sendo trabalhado com a forma de listras verticais. Então, como guá da prosperidade, o elemento que rege é a madeira, as listras verticais estão representando esta madeira aqui. Nesse outro guá, nesse outro banheiro, apesar da gente não ter uma representação interna, tem o verde aqui fora, que praticamente é como se faz um papel de um quadro nesse banheiro, emoldurado aqui nessa janela enorme. Então, o elemento madeira ele está presente desta forma e também na bancada da pia, que é de madeira rústica. Nesse outro banheiro a gente tem o dourado, cristais ou qualquer coisa que represente prosperidade também pode ser colocada. Então, apesar dele ser um banheiro todo clarinho, não tem nenhuma cor que represente o guá da prosperidade, nem a água, ele tem o dourado, porque o dourado é uma cor também que representa a prosperidade. Aqui a gente tem o verde, que representa o elemento madeira, representa as plantas vivas e os metais dourados, além do espelho cilíndrico. Então a gente tem várias representações, tanto da forma quanto da cor, que representa o guá da prosperidade. Nesse último exemplo aqui, a gente tem o piso e a moldura em madeira. A moldura do espelho aqui é madeira, o piso é madeira. E muitas plantas vivas dentro desse banheiro, representando o guá da prosperidade. Agora vamos ver alguns exemplos do guá do sucesso. Guá do sucesso, o elemento é fogo e o elemento que dá força para o fogo é a madeira. Então, esse banheiro aqui ele é inteirinho ripado de madeira. Ele pode ser tanto um banheiro do guá da prosperidade, cujo elemento é madeira, como ele também pode ser um banheiro do guá do sucesso, porque aqui está usando o elemento fortalecedor para o guá do sucesso. Aqui a gente já tem um banheiro totalmente branco, mas ele tem um tapete vermelho que representa o elemento fogo, porque o vermelho é uma das cores que representa o elemento fogo. Além de um vaso com plantas vivas aqui, a planta viva representa a madeira, madeira alimenta o fogo. Esse outro banheiro tem o teto em formato triangular e o triângulo é a forma que representa o elemento fogo. Então está muito bem representado o elemento fogo aqui nesse formato, além das plantas vivas que alimentam o elemento fogo. Nesse outro aqui banheiro, aqui embaixo, a cor laranja forte representa o fogo, as cores que representam o fogo são o vermelho, o laranja e o amarelo.
além da lâmpada, né? As lâmpadas, luz, lâmpada de qualquer tipo representa o elemento fogo. Então aqui a gente tem um representante do elemento fogo, além do laranja, além do móvel em madeira que alimenta o fogo. Então esse aqui é um banheiro 100% Guá do Sucesso. Nesse outro aqui de baixo, ele é branquinho, mas ele tem os objetos em palha, em vime, que representa o elemento madeira, além da planta viva. Então a gente não vê aqui o elemento fogo, mas um representante do elemento fogo, mas a gente vê representantes do elemento madeira que alimentam o fogo. Nesse outro a gente tem tons de verde folha, representando o elemento madeira, que alimenta o elemento fogo. Então, o importante é entender que nem sempre você precisa ter um representante do próprio elemento. Você pode ter um representante do elemento que nutre o elemento do Guá. Aqui poderia ter qualquer coisinha em vermelho, por exemplo, nessa última imagem, como um representante fiel do elemento fogo também. Guá do relacionamento. Guá do relacionamento, o elemento é terra e o elemento que alimenta a terra é o fogo. Então, o que a gente vê aqui nesse primeiro banheiro? Objetos em cerâmica. Objetos em cerâmica, cimento queimado, são todos representantes do elemento terra. E objetos impares também, tem 2 vasos aqui. Os objetos impares também representam o Guá do relacionamento. Aqui nessa outra imagem, cimento queimado, mais uma vez, que representa o elemento terra, ele é todo em cimento queimado, então não precisa ter mais nada aqui para representar o elemento terra. Nesse outro exemplo, tem a cor coral e objetos em dupla, como por exemplo, os 2 quadros, as 2 cubas, é tudo em dupla nesse banheiro. Então, ele está sendo representado por objetos pares aqui, o Guá do relacionamento. Aqui a gente vê tons de marrom aqui no móvel e bege, que representa o elemento madeira, e um espelho quadrado. A forma quadrada é a forma que representa o elemento terra. Então, se você quer representar, se você não tem nenhuma outra maneira de representar o elemento terra no seu banheiro, coloca um espelho quadrado que você vai estar representando o elemento terra. Nesse outro exemplo tem uma cor coral também e mini azulejos quadradinhos. Todos esses quadradinhos que você vê aqui nessa composição de azulejos representam o elemento terra. E a forma do elemento terra quadrada também aqui nesse quadro, independente de que a imagem seja uma folhagem, o formato quadrado representa o elemento terra. E nesse último exemplo aqui de elemento de banheiro do Guá do relacionamento, você tem a cor rosa clara, né, e branco, que são cores que representam o Guá do relacionamento. Tudo aqui é meio cor de rosa e arredondado, espelho redondo, a cuba redonda, metal, e é sempre bom em banheiro. Então, cor branca pode ser usada em qualquer Guá. A cor branca é neutra, ela pode ser usada em qualquer Guá. A cor rosa clarinha, assim como o coral desses 2 exemplos, eles são bons para o Guá do relacionamento. Se for um rosa mais fechado, um rosa mais forte, já é melhor para o Guá do sucesso. Guá da criatividade. No Guá da criatividade, a cor é o branco ou os tons pastéis ou cinza clarinho. E a forma é a redonda, que representa o metal. O elemento é o metal e o elemento fortalecedor é a terra. Então, nesse primeiro exemplo, a gente tem espelhos redondos de metal. Então, a forma representa o metal e o material representa o metal. As cubas são redondas e a estrutura da pia é em metal. Essa estrutura aqui de baixo, ela é em metal. Então, a gente tem 2 representações do elemento metal, que é a forma, o material e aqui a cor da cuba, que é branca.
Nesse outro exemplo, a banheira, o banheiro ele é bege, em porcelanato, é um bege mais fechado, é meio quase marrom, é um marrom, que representa o elemento terra, que é o elemento desigual, que nutre o metal, que é o elemento desigual, não, é o elemento terra que nutre o metal, porque o elemento desigual é o metal, e a terra nutre o metal. Então, a gente poderia usar este banheiro tanto para um guá do relacionamento, cujo elemento é terra, quanto para um guá da criatividade, cujo elemento metal, porque a terra nutre o metal. E você já tem o metal aqui nos metais do banheiro, na pia, na torneira, enfim, você já tem o elemento metal presente. Nesse outro banheiro, a gente tem um granito azul e marrom, ele tem tons de marrom aqui nesse granito e tá super ok, mesmo sendo um tom mais puxado para o azul, porque o granito representa o elemento metal, pedras representam o elemento metal, mármore, granito, qualquer tipo de pedra representa o elemento metal, porque assim como o metal, as pedras nascem da terra. O azul representa o elemento água, e o granito representa o elemento terra, aqui nesse caso. Apesar, eu vou repetir, apesar do tom ser mais azulado, como é um granito, ele está adequado para um banheiro do guarda criatividade. Aqui tem o branco como destaque, né? O branco e cores clarinhas que são usadas nesse igual, então o banheiro todo branquinho, todo mais beijinho, clarinho, um tom mais de areia, bem clarinho, também pode ser usado para o guarda criatividade. Nesse outro banheiro aqui de baixo, o destaque são para os metais, torneiras e a bandeja e o chuveiro, todos em metal. Ah, não poderia ser um banheiro do guarda prosperidade, porque tem todos os metais dourados? Poderia, sem dúvida, mas ele está localizado no guarda criatividade e também está tudo bem, porque ele tem todas as pedras, o mármore aqui, do box e tem todos os metais. Então, se ele tem metal, não importa qual é a cor do metal. O metal de qualquer cor representa a guarda criatividade e guarda dos amigos. Aqui a gente tem uma decoração de banheiro, então a gente tem os enfeites de metal, os dois passarinhos aqui representando de metal, na verdade, eles poderiam ser usados no guarda do relacionamento, eles estão aqui no guarda da criatividade, saboneteira, tudo em metal, cachepô aqui é em metal, então a pessoa fez uma decoração toda em metal para um guarda da criatividade, estaria super adequado. Esse outro banheiro é todo bege, areia, bem clarinho, como eu falei antes, que são tons que são utilizados no guarda da criatividade, são duas cores muito bem-vindas, tanto o branco quanto o areia clarinho. Então esse banheiro aqui, ele tá 100% guarda criatividade. E nesse último aqui, é mais a criatividade na decoração que está sendo considerado e o amarelo e o vaso em terra que representa o elemento terra. A cor do elemento terra é o amarelo, como a gente vê no centro do baguá, a cor do guá central a gente sempre pinta ele de amarelo, porque o amarelo é a cor da saúde, é a cor do guá central. E como o elemento é terra, o amarelo também representa o elemento terra. Então aqui, além da gente ter uma representação do elemento terra no amarelo, a gente tem a criatividade aqui que foi colocada nesse banheiro de uma forma um pouco mais diferente. E o vaso com plantas em terra representando o elemento terra. Agora vamos ver do guá dos amigos. Guá dos amigos, elemento metal, assim como no guá da criatividade, e o elemento que alimenta o metal é a terra. Então aqui a gente tem cimento queimado também nas paredes, que reúne tanto o elemento metal, esse banheiro na cor, quanto a terra, porque a cor do guá dos amigos é o cinza. Então o cimento queimado nessa tonalidade, ele representa a cor do guá dos amigos, que é cinza, e também representa a terra, que é o elemento regente do guá dos amigos. Além aqui do toalheiro em metal e das peças em metal que tem em cima da pia. Aqui é uma representação típica, né,
do elemento metal, uma torneira grande de metal. Então, capriche nos metais do seu banheiro no Guarda dos Amigos e use tons de cinza. Aqui a gente tem uma mistura de cinza e preto, que pode ser utilizada também no Guarda dos Amigos. Nesse outro banheiro, são cores que representam o elemento terra, que dá energia para o metal. Então, a gente tem toda a parte de azulejos, de piso, em tons de um marrom clarinho, a janela marrom. Então, a gente tem uma boa representação do elemento terra, dando força para o metal, que já está presente aqui nos pés da banheira e nos metais que a gente já vê naturalmente num banheiro. Nessa outra imagem, a gente tem o granito nas pias, que representa o elemento metal, e as torneiras, que também representam o elemento metal. E a gente tem aqui a cuba quadrada, que representa o elemento terra, dando força para o metal. Então, essa imagem aqui é 100% metal. É uma composição forte para um banheiro no Guarda dos Amigos. Nessa imagem a gente tem a parede de pedra, e pedra representa o elemento metal. Então a gente tem um banheiro aqui muito característico de elemento metal, mais aqui as torneiras e tudo mais. Poderia ser usado também no Guarda Criatividade sem nenhum problema. Aqui já é uma ideia um pouco mais criativa, vamos dizer. O que representa o elemento metal aqui são as bolinhas. Por quê? Porque a forma redonda representa o metal. Então não importa se a bolinha é azul, amarela, rosa, são bolinhas. Então quando você vai fazer a ativação, você tem que ter em mente que o que está ativando são as bolinhas, é a forma redonda, não é a cor. É isso que importa. E aqui a gente também tem o cinza presente nas bolinhas. Então, ele está realmente representando o elemento metal. E nesse último banheiro aqui, a gente tem uma cor amarela, que também representa o elemento terra, que dá energia para o elemento metal. E a gente tem também aqui, ó, nessa outra parede, onde tem o espelho, um pouco de marrom e um espelho quadrado grande representando o elemento terra. Guarda o trabalho. Guarda o trabalho, o elemento é água. E o que dá força para o elemento água é o metal, que o metal transporta a água. Então, chuveiros do tipo cascata são excelentes para representar, para você usar no guarda o trabalho, porque representa uma água em queda, né? Representa uma água como é na natureza, uma cachoeira. Então, existem vários tipos de chuveiros tipo cascata, que são bem bacanas para serem usados no guarda do trabalho. Aqui tem uma pia em vidro, e além de ser uma pia e uma bancada em vidro, ela ainda tem uma forma meio orgânica, essa pia. Ela não é redonda. A forma orgânica é a forma que representa o elemento água. Esse outro banheiro, ele é todo em preto, azul ou verde escuro, ele é uma mescla, né? Ele é um azul petróleo, um verde petróleo, que são cores que representam o elemento água. As cores que representam o elemento água é o verde bem escuro, o azul bem escuro, o preto, o cinza bem chumbo. Então é um típico banheiro que você pode ter num guarda do trabalho. Nesse outro banheiro, ele é todo em mármore e granito, que representa o elemento metal, que conduz a água. Então, ao mesmo tempo em que esse banheiro poderia ser colocado, por exemplo, no Guarda dos Amigos, porque a gente tem uma representação muito forte do elemento metal, ele também pode ser usado no Guarda do Trabalho, porque o metal conduz a água. Aqui é um banheiro todo branco, com grandes espelhos. Os espelhos representam o elemento água, um box de vidro, né, que também representa o elemento água. Então, apesar dele não ter tons de azul, tons de cinza chumbo, preto, apesar dele não ter água em excesso aqui como representante, ele tem o vidro que representa o elemento água e o espelho. Então, existe uma representação
do elemento água aqui e ele está adequado para o guarda do trabalho. E aqui é um banheiro com formas orgânicas, que também é muito bem-vindo, tanto nos vidros aqui, tijolo de vidro, que tem esse formato todo meio orgânico, porque ele não é liso, quanto nesse quadro com tons de azul e em formas de onda, que representam o elemento água. Então é um banheiro que poderia ser usado no guarda do trabalho. Agora guarda sabedoria e espiritualidade, todo em tons de areia, que representa a terra. A terra é o elemento regente do guarda sabedoria, e o que alimenta a terra, mais uma vez, é o elemento fogo. Então é um banheiro clean, mas ele tem não só os tons de areia, né, que representam o elemento terra, mas ele tem a bancada quadrada também, que também representa o elemento terra. Esse outro banheiro, a cor é azul índigo, é o azul que a gente usa no guarda sabedoria, né, dos azuis que a gente usa no guarda sabedoria. E as lâmpadas incandescentes que representam o elemento fogo, que dão força para o elemento terra. Aqui a gente tem um porcelanato bege, um bege um pouquinho mais escuro, representando o elemento terra, e as louças todas quadradas também representando o elemento terra, que é o elemento desse guarda. Nessa outra imagem a gente tem um tom de azul também, um azul índigo mais claro, e cerâmica, porque a cerâmica também representa o elemento terra. A cerâmica é feita de argila, argila é elemento terra. Então aqui a gente tem também as cerâmicas e o cimento queimado, que representa o elemento terra. Nesse outro banheiro a gente vê o mármore nas paredes em tons de terra. Então, o mármore representa o elemento metal? Sim, mas aqui nesse banheiro, o que está sendo usado como ativação é a cor do mármore. Então, a cor de terra do mármore é que está ativando o banheiro do guarda sabedoria. O vaso de cerâmica, que tem aqui em cima da bancada, e o azul aqui da madeira, aqui nesse armário, aqui na lateral esquerda e embaixo da pia, é um azul que está adequado para o guarda sabedoria. E nesse outro aqui é a cerâmica em azul índigo, que tem exatamente uma cor adequada para o guarda sabedoria, e do lado de cá a gente vê também um pouquinho de azul claro. Agora vamos falar do guarda família. O elemento regente é a madeira e o que alimenta a madeira é a água. Então aqui é um banheiro azul escuro, que representa o elemento água que nutre a madeira. Poderia ser usado no guarda do trabalho? Sim, poderia, porque estaria representando a água. Aqui está representando a água que nutre a madeira do guarda-família. Nesse outro aqui a gente já vê o móvel todo em madeira e o espelho em madeira. Então é puro elemento madeira, que é o elemento desse guarda. Nesse outro banheiro já tem uma banheira num tom de verde, representando o elemento madeira, as plantas vivas, além das plantas que foram colocadas aqui. Aqui já é um outro banheiro todo em madeira, piso em madeira, móveis em madeira, é tudo em madeira, além dessa janelona que tem aqui, que dá para um jardim com plantas vivas, que integrou aqui as plantas nesse jardim, nesse banheiro. Além das estampas florais que você vê aqui nesse banco. Então, é um banheiro 100% guarda-família. Nesse outro tem as plantas vivas, representando o elemento madeira. A cor preta aqui na parede, representando o elemento água, que nutre a madeira. Nessa última imagem, tem um painel aqui, uma parede de madeira, ripada, apesar de que está na horizontal, mas é uma parede de madeira, representando o elemento madeira, e o piso e a banheira em azul, principalmente o piso num azul escuro, representando o elemento água. E por último, alguns exemplos de banheiro na área central ou área da saúde. Nesse primeiro exemplo, a gente tem o tijolinho branco, representando o elemento terra.
E cor, tons de vermelho, representando o elemento fogo, porque a terra é o elemento desse guá, da área central, e o fogo alimenta a terra. Então aqui você pode usar tanto o elemento terra quanto o elemento fogo. Nesse segundo exemplo, a gente tem o amarelo, que representa a cor da área central do imóvel. Então o amarelo ele é muito bem-vindo aqui. O amarelo é a cor da saúde, por isso ele é a cor da área central. Nesse outro exemplo, a gente tem tijolinho aparente, representando o elemento terra. As cubas, né, o espelho são quadrados, a cuba não é quadrada, a bancada é quadrada, os espelhos são quadrados e a forma quadrada é a forma que representa o elemento terra. Nesse outro banheiro, eu tenho os tons de terra no piso e branco nas louças. E branco é bem-vindo, como eu já disse, em qualquer guá. Então você pode ter um banheiro todo branco com a cor, por exemplo, na toalha, nos enfeites da bancada, na saboneteira. O banheiro não precisa ter a cor do guá. Nesse outro exemplo, tons de terra, representando o elemento terra e forma quadrada, na bancada, no espelho, na banheira. Aqui sim, todas as louças têm o formato quadrado, que é o formato do elemento terra. E aqui mais um exemplo de tijolinho, que representa o elemento terra, as velas aqui na lateral, representando o elemento fogo. Então a gente fechou aqui vários exemplos de todos os guás do baguá. Tem uma série de dicas aqui que você pode revisar depois. Vou deixar, como eu já falei, o PDF na descrição do vídeo para você poder baixar e poder pesquisar quando quiser. E agora a última dica é que eu acho que você pode transformar o seu banheiro num local que, além de cumprir o objetivo, né, do ambiente banheiro, que ele também possa ser um ambiente gostoso, um ambiente agradável, um local em que você goste de estar, que te proporcione uma boa sensação. Porque assim como um quarto, como uma sala, como qualquer ambiente da casa, o banheiro também deve ser um local gostoso para você ficar. E eu tenho certeza que utilizando as técnicas de Feng Shui, você vai conseguir transformar seu banheiro num lugar super agradável. Tem muita gente que tem banheiro antigo, que não consegue fazer uma reforma, não consegue mudar o azulejo. Não tem problema. Você pode fazer as correções e você pode fazer aquilo que for possível ser feito naquele momento para transformar seu banheiro num lugar mais gostoso. Os metais não estão muito bonitos? Compra um limpa-metais, dá um brilho nesse metal. Troca o espelho, por exemplo, que é uma coisa fácil de fazer. Pinta a cor do armário. Muitas vezes isso é fácil ser feito. Existem produtos que tiram a tinta antiga, dá uma lixadinha, passa uma mão de tinta. Tem pequenos retoques, pequenas coisas que você pode fazer sozinha que vai transformar seu banheiro num lugar melhor. Dá uma cara nova para ele. Dá um banho de loja nesse banheiro, mesmo sem fazer uma reforma. É possível. Existem tintas que você pode utilizar para você pintar azulejo, se você não gosta do azulejo que tem no seu banheiro. Existem formas de dar uma cara nova para um banheiro, sem quebrar parede, sem quebrar tijolo, quebrar azulejo e transformar esse banheiro num lugar mais gostoso. Tá bom? Espero que tenha ajudado e que você possa fazer aí uma transformação no seu banheiro e ter momentos mais agradáveis quando estiver nele. Um abraço, até o próximo vídeo.